Bem-vindos a Entre a Arte e o Algoritmo, do Medo à Descoberta. Eu chamo Paula e este é um podcast onde os criadores falam sem filtros sobre o impacto da inteligência artificial na arte. Em cada episódio ouvimos um autor que enfrenta uma presença nova e estranha. Uma máquina que sugere, que completa, que propõe, que imita, que aprende. Discutimos identidade, autoria, autenticidade e direitos de autor, num tempo em que a criação parece ter deixado de ser um ato exclusivamente humano. Hoje recebemos um dos nomes mais marcantes da literatura portuguesa. Alguém que vive das palavras, que escreve com precisão, com memória, com ferida. Romancista, ensaísta, dramaturgo, poeta, tradutor, autor de mais de 3 dezenas de livros, traduzido em largas dezenas de línguas, também professor universitário. Um escritor que tem vindo a colecionar prémios nacionais e internacionais, a quem Saramago vaticinou o Prémio Nobel e de quem Vasco Graça Moura escreveu que uma viagem à Índia ainda daria que falar durante 100 anos. Connosco, Gonçalo M. Tavares. Gonçalo, bem-vindo, muito obrigada por teres aceitado este desafio. O gosto é todo nosso. Vamos começar com uma relação entre a IA e a escrita. A IA pode escrever, como sabemos, pode resumir, pode organizar. Tu achas que a IA consegue sentir ou conseguirá sentir alguma vez o silêncio entre frases, aquela condição humana que tu tão bem exploras, tão bem descreves? Achas que alguma vez a IA conseguirá chegar a esse patamar? Pois, nós estamos a ver uma tecnologia que está a aparecer, não é? E o que nós estamos a ver, provavelmente, é talvez o lixo do que o Bill Gates está a ver. Ou seja, não acredito que nós estejamos diante... as pessoas, no geral, tenham acesso à mesma IA que têm os chefes de Silicon Valley. Mas só em relação ao que temos acesso, realmente há aqui qualquer coisa de novo, que tem coisas que são interessantes e coisas muito, muito preocupantes. Em relação à pergunta, quer dizer, eu acho que logo de imediato há uma parte de escrita funcional, técnica, que eventualmente será útil para escrever mails, até para a questão quase de... O próprio Google já tinha esta questão rapidamente corretora ortográfica, há coisas... Mas, por exemplo, se tivermos um texto, provavelmente rapidamente corrige a sintaxe, etc, etc. Uma coisa que por exemplo, os sistemas anteriores demorava mais. Certo. Eu acho que, em termos de criação do texto, de uma máquina de bitar texto, também é interessante dizer que isto não é completamente novo. Eu lembro perfeitamente, há 10 anos, talvez, assisti em Barcelona, fiz uma conferência e depois assisti uma exposição num festival que se chamava Literatura Expandida. E era mesmo o conceito, era que a literatura não era apenas a escrita humana, mas era uma literatura expandida. E, por exemplo, uma das coisas que estava lá, visível, era estamos a falar de 10 anos, ou talvez 15, de um poeta catalão que tinha programado uma máquina, introduzindo os seus poemas, a máquina ia aprendendo de alguma maneira, e o projeto dele era continuar a escrever poemas depois de morto. Era um bocado certo. O projeto. Isso já era inteligência artificial. Exato, isso era inteligência artificial. Podia não ter sido mostrada com esse nome, mas era inteligência artificial, que ela já existe há muito tempo, não é? E era o mesmo sistema, alimentar a máquina de alguma maneira. O que me parece até agora é que há uma... Eu não sou um tecnológico, não sei, eu não tenho redes sociais, sou qualquer coisa básica, sei lá, de pôr uma aplicação do Uber, eu tenho que pedir apoio, portanto... Mas tu és mesmo assim, isto agora é um parênteses, não tem nada a ver, és mesmo assim ou isso dá-te jeito? Não, é uma questão de facilidade? Demoro muito tempo a fazer uma coisa que alguém que domina a tecnologia faz rapidamente. E, portanto, mas porque não gostas? Não tenho intuição material,
Sou muito... Aliás, não há apelo, é isso? não há apelo. Eu gosto das máquinas como instrumentos que facilitam e, portanto, se há um procedimento... Às vezes até, por exemplo, ter que preencher uma folha qualquer de Excel que de repente sai do lugar, isso dá-me tanta irritação e de repente apetece-me pegar no papel. Tu escreves à mão ou no computador? Eu sou um bocado da velha guarda, eu escrevo em computador, mas, por exemplo, eu revejo, e a parte da revisão é talvez ainda mais importante quase que a escrita, eu revejo infinitamente e revejo sempre imprimindo e à mão, com caneta, não é? Portanto, é uma coisa muito arcaica. Mas se calhar voltando à questão do silêncio e do que é que... Eu acho que há qualquer coisa que temos que acreditar nisso, senão acho que existimos seres humanos. Temos que acreditar que o ser humano, quando escreve, quando pinta, quando faz qualquer coisa a nível criativo, quando faz música, há ali qualquer coisa que tem a ver com a sua experiência, com o seu sofrimento, com as suas alegrias, com os seus amores, com as suas despaixões, com a sua humanidade. Com a sua humanidade, e que muitas vezes pode ter a ver com manifestações artísticas que até tecnicamente estão fora do lugar, não é? O Guimarães Rosa, um grande escritor brasileiro, que muitas vezes tem uma sintaxe totalmente desfeita e é um escritor extraordinário, ou seja, mas mais do que isso, eu acho que temos que voltar a falar da palavra alma sem problema. Sem dúvida, e acho que os textos que eu conheço feitos pela inteligência artificial, há ali qualquer coisa de uma elegância falsa, de uma elegância, como se fosse uma linha reta, não é? Como se fosse uma linha reta que não tem ali percalços. Será que podemos dizer que são demasiado perfeitos? Sim, mas é essa imperfeição que falta? Sim, mas uma perfeição que está ligada a uma certa previsibilidade, não é? Ou seja, por exemplo, se nós pensarmos um círculo perfeito é alguma coisa que nós começamos a desenhar e se for realmente perfeito, nós sabemos o final. Aliás, sabemos todo o percurso e sabemos o final, não é? Exato, sim. E é isso, quer dizer, a certa altura, se eu tenho qualquer coisa que é perfeito, isso torna-se previsível. Certo, porque com a IA o algoritmo consegue prever o que é que nós vamos gostar a seguir a partir daqui, sim. A partir do momento em que conhece aquilo que nós gostamos hoje, não é? Provavelmente... Mas não consegue prever com certeza aquilo que nem sequer nós sabemos que vamos precisar ou que vamos gostar a seguir, não é? Portanto, é essa imprevisibilidade e acho que falas. Não consegue prever a pessoa ter acordado mal disposto ou irritado, ou ter acordado eufórico, ou ter... eu acho que há o organismo, eu sempre disse que para mim, por exemplo, escrever é uma coisa muito orgânica. Certo. Não é puramente intelectual. É evidente que o facto no meu caso, e pronto, da maioria dos escritores, o facto da pessoa ler, escrever, há um trajeto que é um trajeto que podemos dizer que é intelectual, de alguma maneira. Mas para mim a escrita não é um ato intelectual. Eu muitas vezes disse que é um ato, até vejo como um ato físico. Aliás, eu muitas vezes começo a teclar. Sim, começo a teclar. Ou seja, muito isso. Eu, por exemplo, não escrevo sabendo o que vou escrever, isso é muito claro. Aliás, se eu tenho uma ideia de um conto já está esboçado, eu não vou escrever, porque isso não me interessa. Portanto, a escrita no meu caso é muito uma descoberta e algo que nasce mesmo do movimento. Eu sinto mesmo que às vezes estou a aquecer, por exemplo, a escrever, a aquecer coisas, escrevendo com um disparate qualquer, escrevendo mesmo, por exemplo, isto é um disparate o que eu estou a escrever, mas o facto de eu estar a escrever, isto é um disparate que eu estou a escrever, de alguma maneira está a pôr em movimento o corpo, como se fosse um aquecimento de um atleta. E de repente, para aí passado umas linhas, há qualquer coisa que vai começando a fazer sentido. E portanto, eu acho que há aqui, no meu caso, e acho que no geral, a escrita é muito uma coisa que vem do organismo. E portanto, eu diria que a inteligência artificial não tendo organismo, não tem corpo, portanto. Não tem, é porque ter organismo é ter irritações, excitações, cansaços. Por exemplo, a inteligência artificial nunca está cansada, não é? Não achas que isso é uma mais-valia? É uma mais-valia de um certo ponto de vista funcional, mas de outro ponto de vista, por exemplo, alguns pintores
e eu vejo na escrita também na música, descobre-se coisas quando se está cansado, isso é claro. Descobre-se outras coisas. E, portanto, descobre-se coisas quando se está muito acelerado, descobre-se coisas quando se está mais lento do que normal, descobrem-se coisas diferentes. Quando se foge ao racional. Ao racional e a uma certa velocidade base. Eu diria que, como eu digo, eu não sou um especialista em tecnologia, mas gosto de pensar sobre a tecnologia. E dá-me a ideia que o algoritmo também define uma espécie de padrão de velocidade. Sem dúvida, sim. De velocidade da própria escrita, de velocidade. E há qualquer coisa, para dar um exemplo literário, o Philip Roth, por exemplo, pode estar 20 páginas a descrever 5 minutos de uma discussão entre um casal, uma coisa, e de repente estão 20 páginas para 5 minutos, e depois no capítulo a seguir começa passados 10 anos. Sim. E isso, por exemplo, é como se ele tivesse a 5 km hora e de repente rapidamente passa para 200 km hora ou 10 anos em 10 segundos. E, por exemplo, eu acho que a máquina naturalmente tem uma velocidade de base. Claro que o algoritmo pode introduzir variações de velocidade. Até pode introduzir no limite variações que não são padronizadas, são aleatórias. Mas eu acho que há sempre uma espécie de programa que faz com que isso seja não humano, não é? Tu achas que um output, um texto, por exemplo, um livro, um conto, feito por IA, ou seja, um output que tenha saído de uma máquina, pode ser considerado arte? Para ti? Pois, é uma pergunta difícil, é uma pergunta... Em primeiro lugar, eu acho que os escritores têm que ser escritores orgânicos. Acho que as máquinas podem ajudar em termos de coisas técnicas, precisamente. Sim, como instrumento, como ferramenta. Sim, por exemplo, de rapidamente uma coisa de sintaxe, qualquer coisa básica, de tradução, etc. Isso parece-me importante. Quer dizer, o resto, um conto é difícil porque precisamente ou nós só estamos, se nós estivermos só fixados no output no final, eu acho que estamos de alguma maneira a boicotar ou a ignorar o que no meu entender é talvez o mais importante na arte humana, que é o processo. O processo. Que é o caminho que leva, que conduz àquele output. Não apenas o ato de fazer a obra, mas também a biografia anterior até o ato de fazer a obra. E a compreensão daquilo que está a ser feito. Sim, há uma história que se conta de Picasso que eu acho que é divertida, que de alguma maneira... porque o processo não é só o processo de compor uma sinfonia ou de pintar o quadro. O Picasso, um milionário que lhe pediu para ele pintar para fazer um desenho, e ele, à frente dele, fez um desenho em 5 minutos e pediu-lhe $100 mil. E o milionário, que sendo milionário, apesar de tudo, o dinheiro ia contando, mas então disse, mas você em 5 minutos fez isso e estava a pedir $100 mil. E o Picasso disse, que na altura tinha 40 anos ou 41, ele disse, isto não foram 5 minutos, foram 41 anos de Picasso, mais 5 minutos. E por 41 anos de Picasso mais 5 minutos... Isto é barato. É barato, é muito económico. Mas eu acho que é isso. A arte não é aquele quadro. O milionário lá levou o quadro do Picasso, mas a arte é os 40 e tal anos de Picasso, mais os 5 minutos, ou mais uma hora, mais não sei o quê. Levaram e, portanto, nesse aspecto, eu acho que nesse aspecto não é um conto feito pela inteligência artificial, não é um conto artístico no sentido do processo, que eu acho que o processo é o essencial. Não é? Eu acho que talvez, já agora, estou a pensar aqui alto também contigo, exatamente. mas talvez o aparecimento da inteligência artificial, porque a inteligência artificial realmente produz efeitos. Não é? Certo, começa pelo fim, só produz contos, produz tal. E todo o processo, todas as escalas. Porquê é que eu faço isto, por exemplo? Porquê é que alguém escreve? O Kafka escreveu muitos dos seus grandes livros, Metamorfose, o Castelo, etc., que são puros contos psicanalíticos que, por exemplo, têm a ver com o pai. Ou seja, porquê é que o Kafka escreveu aquilo? Em parte porque havia ali uma discussão violenta, uma tensão violenta com o pai. Não é? E, portanto, o porquê
e desapareceu? Porque é que a máquina escreveu um conto? Não há um porquê. E depois como é que fez? Qual é o processo? Como é que também desapareceu? E, portanto, eu estava a dizer que talvez o aparecimento da inteligência artificial faça com que haja um virar da luz para o processo do artista. Certo. O Kafka que dizia que o livro era como um machado que quebra o gelo. Claro, não é? claro, que tinha que ser uma coisa... Tinha que ser uma coisa violenta, digamos. E eu acho que essas coisas... faz apenas claro, umas arestas, não é? Eu acho que realmente só uma tensão biográfica é que é capaz de fazer um livro capaz de quebrar o gelo. Mas... vamos supor que daqui a uns anos um programa faz um texto absolutamente notável e eu acho que o facto de faltar este processo e a causa, acho que devemos dizer isto não é arte. Agora, é complicado, de repente, se nós vemos um filme que é produzido por inteligência artificial e nos impacta mais do que um filme feito por um humano, de repente como é que nós vamos estar aqui? É terrível isto, mas talvez possamos pensar como quando uma máquina faz um sumo melhor do que um humano, ou quando uma máquina fotocopiadora faz melhor esse trabalho do que outro, mas acho que há aqui problemas pouco fáceis de resolver. Sim, mas eu acho que vai haver aqui uma viragem para o processo. Que a arte é o processo, em parte. É o fazer, é o fazer. Aquela experiência do Searle, da sala chinesa. Sim. Quando ele defende que a manipulação de símbolos, quando os símbolos estão a ser manipulados, isso não equivale a que haja uma compreensão, ou seja, tu consegues ter de certa forma um output, mas ele não é compreensível. Se não há compreensão, e a IA também não compreende, não é? Porque a IA reproduz, ou seja, ela trabalha em função daquilo que a mandam fazer e da informação que ela lá tem. Então não há autoria, não há compreensão, não há autoria. Sim, e eu acho que lá está a autoria. Sim, eu percebo isto. Eu acho que precisamente a autoria, ou nós. Eu acho que isto vai fazer mudar, até em termos de direitos de autor, se calhar, vai haver esta ideia de que a autoria tem a ver com o fazer, não com o feito. Sim. Não com o feito. Sim. Quem fez, quem é que fez este percurso? E o fazer é um percurso. Eu acho, por exemplo, na IA uma grande distinção é que, não havendo o fazer, não há percurso, e, portanto, o fazer coincide com o feito. Ou seja, não há... Aliás, eu acho que o mais espantoso aqui é precisamente não haver... de repente, eles poder produzir 200 páginas. E isso é precisamente não haver distinção entre o fazer e o feito. Mas esta indistinção acho que é também a fraqueza do IA, porque se a IA tivesse, nós introduzíssemos uma coisa e ele estivesse lá, e nós víssemos que ele está ali a esforçar-se, vai tentando, vai experimentando, vai tentando por exemplo, na literatura, vai tentando umas frases, e nós estamos a assistir ao processo, por exemplo. Sim. Na música, vamos imaginar que introduzimos uma coisa e ele demora 3 ou 4 dias e nós estamos a assistir ele a fingir, ele a misturar notas, a tentar e depois a abandonar umas coisas. Isto vai ser o futuro da IA. Tu podes fazer isso com a IA. Não é? Tu podes fazer isso, então. Tu podes, mas estás sempre mas isso vai estar sempre a introduzir inputs teus. Eu estou a dizer introduzir um input e depois ao longo de vários dias ele experimentando coisas e por ele próprio dizer, não, isto não está a resultar, isto não sei o que, vou experimentar. Como tu disseste bem, aquela a que nós temos acesso ainda não nos mostra isso, mas certamente que já temos essa capacidade, porque repara, basta nós raciocinarmos. Depende da pronta, a forma como a ordem que tu dás à máquina, não é? Depende da forma como ela é programada, ela podes dar a ordem para que ela mostre o processo. Vá exatamente. Mostre o processo. Pois, de alguma maneira, sim. Inclusive, por exemplo, numa situação muito mais simples que não tem a ver com arte, com a autoria, em matemática, tu pedes um cálculo qualquer mais complicado, tu podes pedir o resultado e podes pedir, dá-me o resultado e dá-me a forma e mostra-me o caminho. E ela dá-te páginas com as formas todas. Claro. Portanto, aliás, de certa forma, isso é um processo, não é? Exato, é matemática, mas... Sim, alguns matemáticos começam a utilizar imenso. Não, e dá jeito, sim. Pois, vamos ver, eu acho que entramos aqui num campo, por exemplo, que eu acho que é importante, que é também perceber se
se os humanos desistem de algo que é essencial. Isso é um bom tema, não é? sim. Se os humanos desistem de pensar, porque há realmente, é engraçado que também todas as tecnologias, e nós muitas vezes somos muito críticos em relação às tecnologias mais recentes, não é? E não temos um ponto de vista mais distante. Porque, por exemplo, há um livro famoso do Platão, o Fedro, que é precisamente a dizer, bem, que desgraça a escrita, a técnica da escrita vai fazer perder a memória aos humanos, não é? Na escrita. Eu lembro perfeitamente quando apareceu o Google, de repente, vamos deixar de memorizar, de saber coisas, vamos ter menos... E agora, de alguma maneira, está a dizer, agora vamos deixar de pensar, vamos deixar de criar. Pode ser que não, e que realmente se começa a criar de uma outra maneira, mas eu acho que, em primeira análise, e até saindo da parte da criação artística, por exemplo, nas universidades, isso já é muito evidente, até os bons alunos estão a preguiçar, porque há realmente se há um meio deles em vez de fazerem uma coisa que lhes demoraria 50 horas e conseguiam, se eles podem fazer num segundo, e isso treinar a inteligência. A inteligência treina-se e, portanto... Em humana, refere-se à humana. À humana, sim. E há, por exemplo, há vários tipos de inteligência que, se não se treinarem, degradam-se. Eu tenho um exemplo muito prático, até biográfico, que eu já contei algumas vezes. Os meus amigos com 14, 15 anos lembram-se de mim da matemática. Se eu tinha uma intuição, acho que eu muito... Eu já escrevia e tal, mas a questão da matemática... Desde miúdo, eu lembro que ganhava os carrinhos quando tinha 6 anos, 7 anos, porque eu fazia coisas com 7, 8 anos muito engraçadas na matemática. E isto é factual, porque eu tenho lá eu pedia para comer sopa, para aceitar comer sopa. Eu contei isto até ao Zé Jorge Astria. Para eu aceitar comer sopa, eu só aceitava se me dessem problemas de matemática, quando eu tinha 6, 7, 8, 9. E, portanto, eu tenho a prova física, porque há lá um problema há um documento em coisas que eu resolvia com 8 anos, que eu agora não consigo resolver. Isso significa que de alguma maneira eu deixei, a partir de certa altura, a partir dos 18, eu abandonei um bocado o raciocínio matemático. Isso foi-se dissolvendo e agora não consigo resolver. E, portanto, se pensarmos isto para todos os raciocínios, o raciocínio filosófico, por exemplo, pensar é algo que também tem treino. Gonçalo, escrever claro. Criativamente tem treino. Se nós começamos a não praticar, claro, mas esse é um dos perigos, e agora é uma opinião minha, e não só, obviamente, mas esse é um dos perigos que a inteligência artificial nos traz, porque nós somos induzidos, exatamente, quer dizer, nós temos uma tendência ao facilitismo, não é? Temos uma tendência, é humano, ao comodismo, àquilo que nos ajuda, que nos facilita a vida. E cada vez mais somos conduzidos nesse processo, que é um processo de simplificação. E às tantas entramos... Isto para mim é uma coisa que me irrita. Não há sinapses aqui, depois às tantas desenvolvemos cada vez menos sinapses, porque somos muito menos esforçados. Não é? Há uma coisa que me irrita profundamente nesta questão da inteligência artificial, porque eu acho que é um prémio à preguiça. Certo? Estamos de acordo. Preguiçosos... Estamos de acordo. Isto é o paraíso dos preguiçosos. Isso é muito... Não é justo. É o paraíso também, é um prémio para as pessoas que não se esforçam intelectualmente, etc. Portanto, há aqui qualquer coisa... Claro que há infinitas coisas incríveis, não é? Que isto vai dar, não há dúvida. Sem mas dúvida, temos esta noção. Mas eu acho que também, para não haver um pessimismo completo, é que o que marca a espécie humana é que os bebés nascem com o DNA sempre disponível para serem filósofos incríveis, pensadores incríveis, escritores incríveis. E, portanto, isto não é uma coisa que vai entrar para o DNA. Não é? Quando entra para o DNA, vai entrar a preguiça, a desistência de pensar, etc. São coisas que vão estar ali na geração, mas depois há a esperança que a nova geração possa dizer, bem, já chega de preguiça, vamos lá começar a pensar, não é? Portanto, nesse aspecto, só quando... Tens essa esperança. Sim, eu acho que a preguiça intelectual ainda não criada pela IA não vai entrar no DNA, isso é a nossa esperança. Tens essa esperança mesmo, sim, sério. Sim. Mas vai entrar na sociedade, ou seja, a diferença entre entrar na sociedade ou entrar no... E eu acho que a presença, há coisas que vão... O que é que vai ser valorizado com isto, por exemplo? E já, na universidade já está a acontecer isso.
de repente uma universidade que estava baseada nos exames, nos trabalhos em casa, etc., em algumas universidades já se está a voltar à questão a oralidade, oral, a oralidade, claro. E isso é muito interessante. É isso que nos prova, que nos distingue. Mas os músicos nos músicos era mais evidente, não é? Que já havia músicos fake, que de repente ouvíamos um disco e tinha uma voz incrível e de repente na presença víamos que aquilo era falsificado e que não afinava um dó com um ré. E portanto eu acho que a presença também é valorizado, não é? Eu acho que há coisas que de alguma maneira, esta questão do processo e a questão da presença. De repente, por exemplo, se alguém tem um livro extraordinário e de repente está à frente de nós e não consegue dizer uma palavra, juntar uma palavra e um raciocínio, há ali qualquer coisa de esquisito. A não ser que fique extremamente inibido. Claro, sim, claro. Em termos gerais, não, mas eu acho que a presença distingue, não é? vai fazer a diferença. Mas há uma indicação neste momento, em termos científicos e técnicos, que nos anos mais próximos, isso é um curto espaço de tempo, dentro de um curto espaço de tempo, 90% de todos os conteúdos consumidos na internet terão sido gerados por IA. Isso é assustador. Isto não é daqueles livros de autoajuda, isto é mesmo de uma revista altamente credível, francesa altamente credível. Que tu, aliás, deves conhecer, que é a Filosofia. Porque isso muitas vezes realmente o que eu acho que, até em termos de escrita, o que eu vejo na inteligência artificial é que muitas vezes há um conjunto de lugares comuns que são, para um escritor, para um leitor minimamente culto, percebe que aquilo são lugares comuns que não é interessante. É coisa do expor do sol, não é? Este amor é bonito e não sei o quê. Mas realmente a maior parte das pessoas gostam, como gostam daquelas fotografias muito evidentes, ou seja, isso também é um bocado assustador porque significa que o gosto artístico da maior parte das pessoas, infelizmente, não é um gosto muito tratado, muito criado, etc., porque essa produção industrial da inteligência artificial vai satisfazê-los, não é? E se pensarmos que as gerações mais novas, particularmente especialmente essas, estão a ser educadas na internet. Pois. Porque tu, como professor, sabes isso, não é? Sim. A escola não tem ajudado muito a promover e a fomentar a capacidade de reflexão e de raciocínio que estamos a falar, isso é que é a realidade. Sim. A família também tem tem as dificuldades da vida cotidiana que se conhecem e, portanto, há muita educação, entre aspas, ou formação que ocorre no espaço digital. Sim. Isso 90% claro. É falso, digamos assim, ou pelo menos é feito por IA e sabemos que há muita coisa falsa. IA, como é que se distingue a verdade? Como é que tu consegues depois chegar à verdade? E a IA dá um pouco o que nós pedimos, não é? A IA agrada-te e por isso também é tão sedutora. Claro. Não é? Por isso também e lá está, tanto. por exemplo, quando nós... E eu já hoje falo sem a IA já falava há vários anos. A maior parte dos leitores hoje, por exemplo, quando encontram um obstáculo, fogem. Um obstáculo que é, por exemplo, uma frase mais difícil, uma frase que requer mais não sei o quê ou tal. Fogem, como se fosse ali um problema da frase e não um problema da sua capacidade de compreensão. E realmente, se a pessoa começa como quer naturalmente o mais fácil, fica um... Mas há a questão, já que estamos aqui na SPA e com elementos da SPA, realmente a questão do 90%, eventualmente se esse número se confirmar, de produção, é realmente também um massacre em relação aos autores, ou seja, aos direitos de autor, etc. E é o sonho, há que dizê-lo, é o sonho das grandes empresas de tecnologia, que é precisamente, no limite, não haver direitos de autor, portanto, não há autor. Imaginemos, a Amazon pode fazer livros, músicas, pode fazer tudo, livros, músicas, ela produz, ela distribui, vende, portanto, é o sonho, o extermínio dos autores, é o sonho destas empresas tecnológicas. Isso hoje é um caminho, já há dados relativamente a isso. Eu acho que houve uma regra até de não haver mais que um livro produzido por uma não sei quê. Muito evidente, é um caminho já com dados com muita repercussão, por exemplo, na música, é muito evidente. Hoje os Spotify e as outras plataformas já têm uma enorme percentagem de conteúdos que são feitos por IA. Porque há um problema que é... Não tens sequer a autoria identificada.
Tu tens... Ou seja, basicamente o dinheiro, falando concretamente, o Sim. dinheiro dos Não- direitos de não autor vai é reverter para Spotify. Porque não há direito de autor ou tal. sequer ali. Claro, claro. Não há, é uma terra de ninguém. Mas é uma produção, se quiserem, de programadores da Spotify ou de outras, que de repente, e o que é terrível pensar é, infelizmente, a tendência é, se a pessoa fizer de uma determinada maneira e ganhar mais dinheiro, vai fazer isso tendencialmente. E realmente, se pensarmos que a Amazon tem a ganhar tanto mais quanto menos autores existirem, e ele próprio produzir os conteúdos, é como de alguma maneira nós vemos nos supermercados, não é? Os supermercados, quando começam a produzir o seu próprio... A marca branca. A marca branca fica mais barata e fica ali tudo, e de repente, por exemplo, até editoras, há editoras que têm gráfica, têm tal, têm distribuidor, têm tudo. Exatamente. E é evidente que isto, de repente, o dinheiro fica lá todo na... Certo, mas aqui há uma questão de fundo, que é esses outputs todos, não é o da marca branca dos hipermercados, mas o resto todo, do livro, da música, etc. A máquina... A marca branca, apesar de tudo, ainda tem produtores, ainda tem vacas concretas, exatamente, ainda há alguma coisa exatamente, concreta. Há aqui uma pequena diferença. Mas, nestes conteúdos que a máquina, que a IA gera, ela só os consegue fazer, naturalmente, porque aprendeu. Aprendeu com o quê? Aprendeu com o teu trabalho. Claro, sim, E com o trabalho dos autores todos, que ela foi lendo e foi ouvindo e foi escutando. E, no fim, o rendimento que dali surge não vai para nenhum autor. Portanto, vai para a companhia, quer dizer, vai para eu acho que é a grande luta neste momento da sociedade portuguesa de autores. A grande luta que nós estamos a ter, exatamente, em Bruxelas, é precisamente essa, é que haja... São 3 palavras, não é? É transparência, ou seja, que seja transparente que a utilização de conteúdo protegido no ensino da máquina. Que haja consentimento, que os autores autorizem ou não a utilização da sua obra para alimentar a máquina, porque tu podes dizer, eu não quero que os meus livros sirvam para ensinar a máquina, não quero, ponto. E tens que ter esse direito. E a remuneração. Tens o direito de ser remunerado porque o teu trabalho está a alimentar aquela máquina que vai gerar conteúdos, que vai dar rendimentos a alguém, eu penso, que não a ti, não é? Em termos de SPA, que eu acho que vai ser difícil perceber. A máquina é omnívora, tem, sei lá, a máquina é mesmo, é como verdade, tudo, não é? Verdade. Como erva, como bois, como verdade. Dinossauros, como não sei de uma forma quê. indistinta, sim. E, portanto, eu acho que será difícil essa primeira, a segunda talvez, de identificar, ou seja, este livro tal, deste autor foi usado, tal. Eu acho que isto pode-se conseguir, mas é um caminho que é mesmo quase de pesca à linha, não é? Gonçalo, tecnicamente é possível. Tecnicamente é possível. Tudo é possível em termos técnicos. Isto que estamos a falar não é impossível. Tem que haver aqui uma vontade política, em termos globais, e aqui a Europa tem que fazer um caminho e tem que dar esse sinal, porque é possível. Pois, eu não sabia se tecnologicamente é possível. Não é fácil, obviamente, mas é possível. Mas eu acho que é um trabalho, será sempre um trabalho de gato e de rato, tem que o rato tem mas há aqui pequenos sinais. Diz. Mas eu acho que talvez a última parte, apesar de tudo, a questão de distribuição pelos autores, eu acho que também tem que haver assumir-se que há uma massa, porque mesmo que se consiga identificar 100, 1000, 10 mil livros que foram usados, a máquina não comeu só 10 mil livros, não é? De certeza. Bem, 100 mil músicas, 1 milhão de músicas, não. Comeu 10 milhões. E, portanto, eu acho que tem que haver, assumir-se que, para além desses autores identificados, fico contente que a tecnologia consiga caçar isso, que isso, num certo sentido, é uma fraude, não é? Não sei. Claro que é, sim. Fraude. Mas haver uma outra massa que se assume. Nós não conseguimos identificar, mas é evidente que isto também tem que ser distribuído pelos autores. Isso parece-me claro. E isso é uma das hipóteses que estão em cima da mesa, precisamente, é a criação de um direito de remuneração específico para este... Mas não se pode deixar, que as grandes empresas tecnológicas fiquem com o dinheiro todo, porque isto é absurdo. Nós já estamos a entrar numa época em que realmente há algo impensável, que umas 15 ou 20 pessoas ligadas às tecnologias são absolutamente bilitrilionários, etc. Com dimensões que nos ultrapassam. E isto é mais um passo para... Ou seja, há aqui uma parte que não é nada
inocente, não é? Isto, nós podemos pensar que de repente há aqui o prazer de descobrir qualquer coisa, conseguimos aqui qualquer coisa, mas há ali uma coisa que é por negócio em vez de faturarem bilhões e bilhões, faturarem bilhões. E essa é uma visão, apesar de tudo, não é a pior, não é? Porque uma situação é a questão financeira e económica, obviamente, é Depois clara. a questão política também, claro. Mas, claro. enfim, sim. também nos questionamos Claro, da manipulação sim. que está por trás disto e qual é que é a ideologia claro. que está a alimentar e quais são os objetivos que se pretendem atingir na sociedade em termos globais. Sim. A IA é uma questão que as pessoas analisam muito a IA e é muito discutida sob o ponto de vista técnico, não é? Técnico, tecnológico, faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro. E como nós já falámos várias vezes, a questão da IA vem muito atrás, é uma questão muito ontológica, não é? O que é que nós queremos ser, como é que é a sociedade, claro. enfim. E claramente é algo que o algoritmo, não é? Entre a arte e o algoritmo é claramente ideológico, o algoritmo não é... A palavra algoritmo realmente engana bastante, porque remete para uma coisa 2 mais 2 igual a 4 e não há discussão sobre isto, não é? Uma coisa meio da matemática. Mas é evidente que é um algoritmo ideológico. Então tu achas que a IA não é neutra? Não, nada, não. Isso é muito evidente. Tem às vezes um pudor, às vezes tem... e tem claramente, aliás, percebeu-se até recentemente numa tentativa que o Elon Musk fez, não é? No limite nós podemos pôr as respostas, quer a produção do próprio texto, quer dizer, os próprios textos produzidos, mesmo esses textos criativos, todo o texto pode ter um tom, claramente, não é? E, portanto, eu acho que o dono do algoritmo não é um matemático, é um ideólogo, não é? Eu acho que esse ou seja, é o ideólogo que diz ao matemático como fazer, eu acho que é isso. E nesse aspecto não há que ter ilusões que... Quem manda na máquina. Sim, que os donos não são pessoas fascinadas pela matemática, são pessoas fascinadas em parte pela ideologia e pelo dinheiro, são as duas coisas claramente. Que é outra ideologia, não é? Sim, mas a ideologia muitas vezes também é uma outra forma de ganhar dinheiro, não é? Porque precisamente a ideologia, por exemplo, a aceitação, a transmissão da aceitação do desnivelamento económico, etc., por exemplo, pode ser qualquer coisa. Mas sim, eu acho que há aqui coisas assustadoras, mas mais uma vez, eu acho que todas as tecnologias nos assustaram no início. Eu acho que, apesar de tudo, isto não vai ser o fim do mundo, o humano vai reagir. E acho que vai continuar a haver Einsteins, tipos brilhantes. O Einstein é muito interessante, porque o Einstein foi antes do computador. O Einstein, ainda hoje, com o Hubble, não sei, com tecnologia super avançada, há tipo um mês e tal, disseram, olha, com uma coisa super avançada tecnológica, disseram, olha, o Einstein tinha razão, mais uma vez. O Einstein foi com papel e caneta, é inacreditável. Da Vinci. Sim, é mesmo inacreditável, foi com papel e caneta. E provavelmente a inteligência artificial está a confirmar coisas que o Einstein fez com... E, portanto, eu acho que vai continuar a haver sempre pessoas que continuam a pensar, continuam a escrever, não só génios, mas também pessoas que continuam a fazer o seu trabalho. Nesse aspecto, não ter um pessimismo ontológico. Não é? Veremos. A Paula não é tão... Esperemos que sim. Não és tão... Não, sou. Eu acredito na capacidade humana. Acredito, acima de tudo, na nossa capacidade de não sermos perfeitos. Que é algo diferente, sim. Não é? Que acho que continuo a achar que é a nossa imperfeição Pois. que nos distingue, porque e se tu pensares bem, isto não é suposto ser aqui para eu dar a minha opinião, mas de qualquer forma é uma conversa. Se pensares bem, grandes descobertas da humanidade e avanços tecnológicos, inclusivamente até, surgem de erros e de falhas. Claro. E a IA não é treinada para reconhecer o erro. Se a IA num determinado processo ou processamento que esteja a ocorrer, se houver uma falha, ela não consegue lidar com isso, não consegue perceber assim, ok,
o que é que eu vou fazer com Esta isto? falha Se calhar dá para aquilo. Dá para aquilo, não é? claro. Como ser humano consegue Sim, fazer. E, portanto, há uma história, a história das invenções, em parte, assim, é alguém que estava a procurar uma coisa e de repente encontrou as grandes outra. invenções, sim. Até as grandes e as pequenas, até o post-it apareceu assim, não é? Eu acho que uma das coisas que eu fico contente e ainda não dar é, por exemplo, mas às vezes penso tenho pensado ultimamente como pesadelo que se calhar daqui a um tempo se faz, que é, por exemplo, a questão de ler. Sim. Ou seja, o que a IA está a dar neste momento é alguém que não leu pode escrever, não é? Pode alguém escrever, que não leu, exato, e sim. Pode, não sei. Mas, por exemplo, o facto... mas isso não é alguém a escrever, exato, é ela a escrever. É ela a escrever. Ao fingir que... Sim. Mas, por exemplo, não há substituição ainda técnica para a leitura, ou seja, eu acho que provavelmente daqui a uns tempos pode haver um chip que coloque, seja colocado, e alguém que não lê nada, de repente fica a pensar como alguém que já leu muitos livros, ou que leu tal. O Nietzsche também via o esquecimento como a força criativa, não era? Para criar, tinhas que esquecer. Claro. Mas quer dizer, mas eu acho que há aqui uma linha que a tecnologia não faz ainda, que é ler por... Ou seja, o ato de ler, mais uma vez, o processo de ler, que leva depois a pessoa a ter uma consciência criativa ou não criativa, é algo que não é substituível. E eu acho que esse tipo de coisas, precisamente, vão fundando uma relação diferente depois do humano com a produção artística ou não. Os conteúdos culturais e até os nossos conteúdos pessoais são utilizados, como tu sabes, de uma forma, digamos, massiva, não é? Para treinar a máquina, como temos estado a falar. Tu achas que esses conteúdos podem representar uma forma de expropriação ou até de apropriação coletiva, da inteligência coletiva? Conteúdos tirados sim. Tirados dos autores. Exatamente, sim. Porque eles, no fundo, vão alimentar a máquina, não é? Até que ponto é que isso não pode haver aqui um processo de uma exploração de uma inteligência, digamos que é de todos. De todos. Mas isso, quer dizer, se nós pensarmos, por exemplo, quando nós nascemos e há uma quantidade de livros que já foram lidos, escritos, não é? E artistas, tal, nós também em princípio temos isso disponível também. Ou seja, de um ponto de vista humano também podemos pensar, então tu estás a ler estás a aproveitar de ler Aristóteles e de não sei o quê, ou seja, a máquina de alguma maneira também aparece depois disso. Mas o Jorge Luís Borges dizia que nós somos, ele era o resultado dos livros que leu, das mulheres que amou, das viagens que fez, e mais não sei o que é que não me recordo, mas era isto, não é? Sim, eu acho que o que falta realmente é aquele início que nós falámos, falta organismo. Que já está na questão, que já estava esse conflito, já estava, por exemplo, até na leitura num ecrã, porque realmente o ler num papel, a pessoa poder... Uma coisa muito simples, que é puramente orgânica. Eu tenho engraçado, eu no outro dia falava sobre isso e quase espantado... Eu continuo a ter um prazer físico a ler muito grande, é muito estranho. Porque, isso percebo perfeitamente, eu também. Eu comecei aos 18, pronto, a pessoa tem um prazer e a certa altura pode dizer, bem, já chega, já me chateia disto, mas eu continuo a ter um prazer enorme a ler, mesmo um prazer físico, é uma coisa mesmo física. E, por exemplo, tem a ver coisas... Eu sublinho, por exemplo, o ato de sublinhar, a questão de sentir... Tu sublinhas os livros? Sublinho. E o ato de sublinhar físico é uma coisa muito forte. A simples questão, por exemplo, que no ecrã não se consegue, que é a pessoa de repente está a ler um livro grande e tem aqui poucas páginas deste lado, tem mais peso deste lado, e à medida que vai lendo, o peso do que já leu fica maior do lado esquerdo, não é? Sim. Esta sensação de, por exemplo, de estar o peso cada vez menor no lado direito, no futuro, o peso do futuro que ser cada vez menor. Por exemplo, é uma sensação... tem a ver com peso, é uma balança que um ecrã não pode dar. E, portanto, eu acho que a inteligência artificial continua a dar coisas num ecrã e, portanto, falta esta parte do corpo. Falta-lhe a fisicalidade. Falta-lhe o corpo. Eu acho que o corpo é o que nos vai salvar no futuro. Gonçalo, se alguém escrevesse, imagina que aparecia uma obra a Gonçalo M. Tavares, ao estilo de Gonçalo M. Tavares, um Gonçalo M. Tavares 2.0, enfim, inventa o que quiseres, não é? Como é que tu reagias? Sentias-te orgulhoso, sentias-te traído, sentias-te roubado, processavas... Mas feito por uma máquina? Feito por uma máquina, claro. Por uma máquina. Sim.
Pois não sei. Não, ficaria. Se fosse por uma máquina, ficaria muito zangado. Porquê? Porque é isso, é eu há pouco estava a falar dos humanos poderem ser preguiçosos, Sim. não é? E de alguma maneira eu diria que também as máquinas, pode parecer paradoxal, mas as máquinas também são preguiçosas no sentido de se fazem isto facilmente, se isto não tem dificuldade, se em 2 minutos fazem isto, há aqui qualquer coisa de preguiçoso também, não é? Porque é que não fazes... Mas Tu estás a animizar a máquina. um bocadinho. Já viste? Sim, um bocadinho. Estás a dar corpo. Pois, não, porque era interessante. A máquina, eu gostava que Gostavas uma que ela máquina tivesse corpo, mas não tem corpo. Pois, que uma máquina se esforçasse, Mas se a máquina se esforçasse, continua a ser máquina. Pois, Então não é aí que está a dimensão sei. humana. Mas ficaria, para responder de uma forma simples, acho que ficaria chateado, porque acho que é... Mas espero que não seja possível. Não é? Espero que não seja possível. Esperas que não seja possível que alguém escreva a Gonçalo M. Tavares, que uma máquina Não, escreva eu acho ao que sim. estilo de... Ao estilo de... Sim. Mas lá está, precisamente, ao estilo de já é alguém que chegou depois, não é? Isso, a criatividade tem muito a ver com fazer qualquer coisa que inaugura alguma coisa, não é? E se calhar isso é uma das questões importantes, é que o facto da máquina partir do que já existe, mesmo que seja um arquivo gigantesco, não é? Até que ponto ela terá aquela possibilidade de fazer qualquer coisa verdadeiramente novo, não é? Claro, porque eu acho que os humanos partem do que já existe, mas o facto de viverem, terem experiências, acho eu que é o toque que muitas vezes permite fazerem qualquer coisa de novo, não é? E eu acho que é isso. A máquina, se calhar, está condenada a fazer à maneira de, ou à maneira de vários não sei quê, ou misturando tal. Mas talvez haja aí uma impossibilidade, que é precisamente a de ter um rasgo qualquer, não é? Ter uma eureka qualquer. Eu acho que a eureka está fora da inteligência artificial. Voltando ao início, falta-lhe a alma. Falta-lhe a alma. Falávamos ao início. Não? A alma tem a ver com uma coisa tem a ver, por lado, com uma coisa de substância, de peso, mas também uma coisa de eureka. A coisa do é isto. De repente a pessoa precisamente está à procura de uma coisa e encontra outra, e esse encontro é absolutamente novo, não é? Uhum. Tu assusta-te o impacto da IA, assusta-te o efeito que pode ter na sociedade, que pode ter no consumo em geral, no consumo da cultura, assusta-te? Quer dizer, ainda não tive tempo para pensar... Fazer contas a sério, não é? Fazer contas a sério. Sim. Não, mas ficaria triste se grande parte realmente, por exemplo, agora da produção criativa viesse das máquinas, porque eu acho que precisamente é uma das marcas... Seria passado muitos milhares de anos um empobrecimento mas não acho que seja, como eu digo, não acho que vá ser uma coisa transversal. Eu acho que vai haver uma série de bolsas de resistência. Não é? Mas achas que se corre o risco de se atingir um fim da singularidade com a IA? Não, porque basta alguém não usar a IA. Ou seja, basta alguém não usar a IA, por exemplo, para poder ser... E eu acho que vai, como não há nunca o fim da história. Por exemplo, o telemóvel eu acho que é, até em termos de destruição de uma série de qualidades humanas, eventualmente até mais potente que o IA, no sentido em que de repente até coisas afetivas, eu acho que isso é um prolongamento de um ecrã que está a criar, enfim, há uma série de problemas realmente que nós falámos, mas, por exemplo, isso no limite... Não estou a ver que a IA, claro que mexe em tudo, mas, por exemplo, mexer nas relações humanas, amorosas, afetivas, tal. Quando, não sei se está a mexer tanto, pode mexer alguma coisa, mas, por exemplo, o telemóvel é muito brutal. Se nós pensarmos, o telemóvel mudou por completo a forma dos humanos se relacionarem, dos pais com os filhos. Eu vejo muito no metro, às vezes, até as mães, que eram as últimas, nós achávamos que seriam as últimas, o último reduto. De repente a mãe está a ver o telemóvel e o miúdo
com 4 ou 5 anos completamente abandonado, órfão com a mãe presente. Processos de socialização foram completamente alterados quebrados. por uso, claro. Eu acho que isso tem talvez até uma potência destrutiva maior do que a possível potência destrutiva atualmente, pelo menos atualmente, tal e qual ela é usada. E eu acho que o telemóvel não é o fim da linha. Já há pessoas que têm... Eu tenho já 2 amigos que têm Nokia, que é aquelas coisas que para escrever uma letra é preciso carregar 5 vezes. Sim. E há uma reação, ou seja, claramente não vai ser o final da história, portanto eu diria... É engraçado pensar nisso, apesar de tudo, eu acho que o telemóvel é mais devastador do humano, da afetividade humana, da ligação humana entre pais e filhos. Eu escrevi há uns tempos numa crónica no Expresso que eram os mendigos da atenção, não é? Das crianças como mendigos da atenção, porque precisamente destas coisas que eu vou vendo de os miúdos, enquanto não têm telemóvel, estão abandonados pelos pais, porque os pais estão a ver o telemóvel, não é? Que é uma questão também de facilidade. Claro. E eles vão crescer, os miúdos vão crescer sem ter tido a atenção dos pais, que são logo a primeira referência. A pessoa nasce, está completamente abandonada, tem 2 referências assim altas, 2 ou o que for. Claro. E de repente elas não estão a olhar para ela, estão a olhar para um telemóvel, não lhe dão atenção. Não é questão de dar atenção, é não olhar sequer. E portanto, e não estarem a olhar para eles porque estão a olhar para o avô, ou para um amigo, não estão a olhar para eles porque estão a olhar para um objeto retangular, tal. Isso é absolutamente destrutivo. Sim, mas isso também pode significar que a referência passa a ser essa, portanto a referência deixa de ser os pais ou a família e passa a ser a máquina. Sim. E portanto a criança vai crescer com a máquina como referência. E a relação com a máquina passa a ser diferente daquela que tu tiveste. Uma ligação afetiva. Pronto, aliás, aliás, nós assistimos até cenas na escola portuguesa há poucos anos, da ideia de tirar o telemóvel ser uma coisa... Não, mas tirar o telemóvel à pessoa, ou um professor tirar, quase como tão quer dizer, dizer que para um ato agressivo. Sim, agressivo, que é quase como roubar um filho, não sei, é ali qualquer coisa no limite de... E portanto, eu diria, a inteligência artificial, apesar de tudo, eu não estou a ver como é que vai dinamitar as relações afetivas entre os humanos. E até nesse aspecto pode ter uma parte boa, que é de repente libertar as pessoas de algum trabalho. Ou seja, se formos otimistas e utópicos... Estamos a ser otimistas. De repente a inteligência artificial pode fazer aqueles e-mails que eram uma chatice tal, claro, e de repente... Sim. Isso com certeza. Se nós formos utópicos, essas pessoas estão libertas para tratar dos filhos e para tratar não ter. Mas eu acho que provavelmente não. Isso já tenho as minhas dúvidas, mas enfim. Gonçalo, estamos a chegar ao fim. Uma última questão, que é um bocadinho uma provocação, mas que tenho curiosidade. Imagina que estávamos num cenário apocalíptico, fim do mundo, deste mundo, pelo menos tal e qual nós o conhecemos, e tu tinhas que escrever um último texto. Deixavas um último texto, eras convidado a deixar o último texto à humanidade. Escrevias sobre o quê? Um cenário apocalíptico. Exatamente. É difícil responder a essa pergunta. Não, eu acho que entre a inteligência e a afetividade, o apocalipse acho que exige afetividade, eu diria. O primeiro pensamento seria isso, ou seja, seria sempre um texto é curioso, não a pensar, mas de alguma maneira a manifestar uma espécie de agradecimento afetivo, qualquer coisa desse tipo. Por exemplo, no meu caso, eu tenho os pais ainda vivos com 84 anos. Eu acho que se o apocalipse fosse agora, seria uma mensagem afetiva, amorosa, muito básica, muito kitsch, em relação aos meus pais. Muito pouco a Gonçalo Tavares. Sim, não, porque eu acho que é isso, nos momentos... O pensamento serve, pensarmos, eu acho que é de uma utilidade extrema e infelizmente é uma coisa que vai sendo rara e agradeço a esta conversa porque possibilitou isso, os dois pensarmos. Mas eu acho que também o pensamento é para, nos momentos limite, a pessoa expressar a sua afetividade de uma forma mais clara, não é? Mais lúcida. De acordo. Gonçalo, muito obrigada por esta conversa fantástica, uma conversa franca, muito aberta. Sim, muito obrigado pelas grandes perguntas e pela conversa tão tivemos tão boa. Aqui muitos temas, digamos, muitos subtemas sim. envolvidos, porque de facto a tecnologia vai avançando
Mas a pergunta no fim continua a ser a mesma. O que é ser humano no meio disto tudo? Porque no fim, não é bem sobre aquilo que a IA consegue fazer, mas é sobre o que é que nós humanos conseguimos. O que é que nos resta, não é? O que é que nos resta? O que é que escolhemos? O que é que escolhemos sentir? Exato. Como é que queremos sentir? E o que é verdadeiro humano? E é engraçado a definição de Homo sapiens, não é? De repente é engraçado. Eu já propus num texto ser o Homo delicatus, por exemplo, a delicadeza, a gentileza, acho que é uma característica particularmente humana. Ou seja, o que estamos a descobrir é que a sabedoria, a inteligência, a criatividade não são específicas do humano. E isso é um bocado desanimador, não é? Nós pensávamos mesmo que éramos os mestres aqui e de repente se nós pensarmos, o que é que fica? Ficam uma série de coisas. Mas ficam coisas incríveis, a afetividade, o cuidar do neto, o cuidar do filho, o apaixonar-se, ficam coisas, a gentileza, ficam coisas muito incríveis, não é? Talvez seja uma reavaliação do humano. É a emoção que nos vai salvar. Talvez. Obrigada. Obrigado eu, muito obrigado.